Eu peço desculpas. Os imprevistos não acontecem, não acontecessem, não seriam imprevistos. É, verdade, verdade. E aí, vamos lá? Podemos começar então? Claro, Essa sessão solene de defesa é a primeira, eu acredito, pelo menos lá no PPGD da Faculdade de Direito de Recife, que se utilize então esses recursos tecnológicos de uma teleconferência. É uma imensa honra participar dessa banca com o mestrando Murilo, orientado pelo meu amigo Leonardo Cunha, e tendo na banca meu querido amigo também Paulino, e a grande honra para nosso PPGD, professor Sérgio, ter a sua presença também integrando essa banca. Eu vou fazer a leitura então, né, do respectivo parecer, e aí depois iniciaremos com a respectiva apresentação. Parecer. O mestrando Murilo Teixeira Avelino, após cursar regularmente as disciplinas exigidas e obter recomendação da banca de qualificação para a designação de sua defesa, submete à arguição a dissertação de mestrado intitulada O Controle Judicial da Prova Técnica e Científica. O trabalho, escrito com o uso do bom vernáculo, em linguagem simples, correta e objetiva, é fruto da intensa pesquisa bibliográfica e inquietas reflexões do mestrando, e não se furtou de exercer juízo crítico, como convém a um estudante de pós-graduação stricto sensu. Em todos os itens, o mestrando não deixou de dialogar com as referências mencionadas, nem com as obras que consultou, mostrando concordância e discordância quanto às opiniões dos autores das obras pesquisadas. A dissertação partiu de um marco teórico bem definido, tendo premissa fundada na aplicação do princípio da cooperação e na definição do método adequado à análise da prova científica. Seu objetivo está muito claro. Parte do pressuposto da existência de um modelo cooperativo de processo e concentra-se nos meios para controle da prova científica e da prova técnica. O enfoque do trabalho é essencialmente dogmático, dividindo a dogmática nas dimensões analítica, empírica e normativa, tal como sugerido por Ralph Dreyer e Roberto Alexi. Percebe-se que a dissertação contém essas três dimensões. Na dimensão analítica, o foco central é a análise dos conceitos básicos envolvidos no objeto da pesquisa. A dimensão analítica compõe, sem dúvida, o cerne do método de trabalho desenvolvido por Murilo Teixeira Avelino. As outras duas dimensões, empírica e normativa, também desempenham o seu papel. No caso da dimensão empírica, vários temas desenvolvidos ao longo da dissertação são explicados e desenvolvidos a partir do exame de exemplos específicos. Finalmente, a dimensão normativa está presente no fornecimento de uma resposta adequada ao problema analisado, com uma demonstração de como deve ser realizado o controle judicial da prova técnica e científica, com exame até mesmo de normas que podem ser construídas a partir do texto de dispositivos constantes do novo CPC, que em breve entrará em vigor. Cumpre assinalar a dedicação com que se ouve o mestrando, investigando o tema com profundidade e participando ativamente de todos os eventos e atividades acadêmicos relacionados com sua pesquisa. A dissertação atende a todas as exigências formais de um trabalho acadêmico, merecendo ser defendido perante a banca designada que irá avaliá-la. Recife, 25 de fevereiro de 2006, professor Dr. Leonardo Carneiro da Cunha, orientador. Esse é o parecer. Nós vamos passar agora então para a apresentação do mestrando, terá 20 minutos para fazer sua exposição. Eu registro já diretamente para o Murilo o imenso prazer que é estar aqui presidindo essa banca. Tive a honra de ser professor de Murilo na graduação, na pós-graduação, vi o rapaz crescer, não tanto quanto os pais, mas vi o rapaz crescer. Os pais deles também estão nos honrando aqui com sua presença, sua noiva também está aqui. E registrando, Murilo, que foi um prazer acompanhar a sua trajetória e ler seu texto, que eu já adianto, eu gostei bastante. 20 Obrigado. Bom dia. Agradeço primeiramente a disponibilidade de todos. Professor Roberto Paulino, professor Sérgio Arenhardt, professor Sérgio Torres. Também tenho que agradecer, apesar de não estarem presentes, professor Lúcio Grassi, que seria o suplente externo. Professor Leonardo Cunha, que foi meu orientador e meu amigo durante esses 2 anos de pesquisa. E também professor Francisco Barros, que, como a gente já conversou, teve problemas relacionados à saúde da sua mãe e não pôde comparecer agora. Reforço, professor Sérgio, agradeço a disponibilidade quase imediata, comparecer. E, enfim, obrigado. Estamos iniciando um novo ciclo, eu espero, na PPGD, com a apresentação de uma forma diferente. Torcer para que no futuro a nossa estrutura da universidade pública permita que esse tipo de encontro ocorra dentro da universidade. Bom, iniciando o trabalho, eu já tive a oportunidade de dialogar com o professor Roberto Paulino no exame de qualificação.
O trabalho se inicia tratando do marco teórico. Eu começo a trabalhar com as ideias do neoconstitucionalismo. O processo de constitucionalização do processo, que acaba por desaguar no novo CPC. O novo CPC, no seu capítulo inaugural, tratando das normas fundamentais, ele traz diversas normas naquilo que Ivo Dantas chama de direito constitucional processual. Tem até uma divergência de nomenclatura entre ele e o professor Canutilho a respeito disso, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Todos os ramos do processo passam assim, a encontrar base na Constituição. A Constituição retoma os valores, a gente consegue observar que ela irradia o seu aparato normativo para todos os ramos do direito. E dentro do neoconstitucionalismo, o desdobramento processual é o chamado neoprocessualismo ou formalismo valorativo. É um novo modelo de processo, é um modelo de processo característico do Estado democrático de direito. Ele é caracterizado pelo policentrismo processual. O processo nem é coisa das partes, nem o processo é uma relação eminentemente pública, mas o processo é uma relação entre diversos sujeitos, diversos atores, partes, juízes, terceiros intervenientes, auxiliares de justiça, e a jurisdição passa a se identificar com participação. O processo é um processo participativo, é um processo dialógico. E essa dimensão dialógica do processo é reforçada por essa nova leitura dos direitos fundamentais que o neoconstitucionalismo proporciona. Os direitos fundamentais passam a ser reconhecidos em uma dimensão subjetiva, na instituição de situações judiciáveis, situações sindicáveis, situações jurídicas subjetivas, e também no seu aspecto objetivo de estruturação do ordenamento jurídico. E a gente vê isso, tanto no artigo 5º e diversos outros dispositivos constitucionais, quanto agora no novo Código de Processo Civil, com os artigos 1 a 12. Abro um parêntese para dizer que eu tenho uma certa discordância quanto ao conteúdo do artigo 12, que já foi alterado. Eu não vejo essa característica norma fundamental. Mas dentro do capítulo originário nós temos os artigos 1 a 12, 1º a 12 do Código de Processo Civil, tratando das normas fundamentais do processo. E a gente está inserido dentro desse novo parâmetro normativo, no embate político que a gente convive todos os dias. Recentemente teve a questão da execução provisória da pena pelo judiciário, que denota muito bem a questão do ativismo judicial. É até um prazer ter aqui conosco um juiz que pode falar talvez melhor do que todos nós aqui a respeito dessa necessidade do judiciário conformar as expectativas que muitas vezes o legislador não consegue, né, acompanhar as transformações sociais. Enfim, é onde nós estamos situados, é onde o processo da cooperação, transformando o processo em um diálogo, se situa. E aí é necessário falar que o nosso processo hoje não se pode mais caracterizar perfeitamente como um processo adversarial ou inquisitivo. Normalmente os países de civil law tendem a se caracterizar como um processo inquisitivo. Mas a gente tem o exemplo da França, que apesar de ser um país de civil law, tem características extremamente adversariais no seu processo. Fred Didier até supera essa dicotomia tratando de Brazilian law, para caracterizar o nosso sistema e para definir que nós temos um terceiro tipo de processo. Na verdade, os estudos demonstram que essa divisão estática entre processo inquisitivo e adversarial está superada. Superada por um novo modelo, que é esse modelo dialógico, que é o modelo cooperativo, que forma a principal base desse trabalho. E esse processo cooperativo, ele impulsiona a releitura do princípio, de diversos princípios, mas principalmente o princípio do contraditório. Na verdade, o contraditório permeia todo o trabalho. Se este trabalho foi construído a partir do diálogo processual que existe entre os atores do processo, é necessário que eu afirme desde já que é um trabalho, de certa forma, sobre o contraditório no processo. É o trabalho que precisa conceber o contraditório como contraditório influência, que é a possibilidade das partes influenciarem a tomada de uma solução justa ao processo. É a partir daí que a gente pode aprofundar e pode falar especificamente do nosso ponto da prova. O trabalho está dividido, digamos, em duas partes. Uma parte geral e uma parte específica. A segunda parte do primeiro item,
da generalidade, a gente pode falar sobre um dos temas que mais tem sido abordados no princípio da cooperação, que é o tema de teoria geral da prova. E por que ele tem sido tão abordado? Exatamente porque esse embate que eu posso situar entre Tarufo e Aroca, sobre inquisitivos e adversariais. O tema da prova, ele é muito utilizado. Ele é utilizado pela necessidade de uma tomada de decisão política, que eu reputo uma decisão política, que o ordenamento jurídico tem que tomar. De quem é a iniciativa da prova? O juiz tem efetivamente iniciativa probatória? O processo é coisa das partes e só as partes podem definir ou requerer as provas serem produzidas? Isso é uma discussão que eu trato em certo ponto do trabalho, mas que eu reputo uma discussão política. É impossível superar simplesmente porque não há uma opção correta. Há simplesmente uma opção prévia que o ordenamento deve adotar. E aí, falando de teoria geral da prova, tem que relembrar do direito fundamental da prova em seus 4 elementos. Requerer a prova, participar da produção da prova, se manifestar a respeito do resultado da prova e influenciar a valoração da prova, que é um exercício, digamos, de titularidade do magistrado, mas que as partes e todos os intervenientes e os auxiliares de justiça também participam. E lembrando que a finalidade da prova e o destinatário da prova, que originalmente seria convencer o juiz, tendo como destinatário o próprio magistrado, essa perspectiva é um pouco alterada. Talvez hoje, mormente com o artigo 3º do novo CPC, a gente pode entender que a finalidade da prova não é somente convencer o juiz, mas convencer as partes. E talvez os destinatários, ainda que o destinatário imediato da prova seja o magistrado, as partes também são destinatários disso. É interessante lembrar, isso eu vou voltar a falar, que no ordenamento estadunidense a maioria dos processos é encerrado na fase do discovery, que é exatamente quando as partes têm contato com as provas apresentadas, produzidas pelas outras partes. Então a gente tem, eu costumo dizer o seguinte, que talvez no termo textual, o novo Código de Processo Civil tenha inovado um pouco na parte geral de prova. Mas em termos normativos, a gente exige-se uma releitura enorme da parte de teoria geral da prova para influenciar esse diálogo participativo na instrução processual, que é um tema que muitas vezes é relegado ao segundo plano, tanto nos cursos quanto na graduação, enfim. E quando fala de prova, também é necessário que a gente fale dessa relação entre direito processual e material. Eu faço referência, professor Roberto, que o senhor atentou que eu utilizei o termo direito adjetivo no título de um dos tópicos, que eu alterei, tendo em vista que a composição da banca é majoritariamente de processualistas, mas o senhor, como civilista, pode observar que o termo direito adjetivo continuou sendo utilizado em certos momentos. Eu tentei ponderar um pouco essa pegada mais civilista com a pegada processualista. Mas a ideia é dizer o seguinte, que a gente não trabalha mais com essa divisão estanque entre direito processual e direito material. Na verdade, Tess Sampaio Ferraz Júnior ele já identifica que isso é uma divisão que tende a ser superada. Por quê? E aí, mais uma vez, o tema de prova é extremamente interessante. As normas podem apresentar facetas processuais, no sentido de ordenação de um procedimento que visa ao fim, e podem apresentar elementos materiais, no sentido de instituição de situações jurídicas subjetivas. O exemplo que eu utilizo até no trabalho é o exemplo do direito de ação, que da mesma forma que o direito de ação ordena um procedimento, o direito de ação institui uma situação jurídica subjetiva que está ali na fronteira entre o direito material e processual, que a gente também fala no direito de demanda. Enfim, o ponto é, diversas normas, isso é independente da localização topográfica, a norma sobre prova no direito civil, a norma sobre prova no Código de Processo Civil, elas podem apresentar essa bivalência. Eu gosto de falar de normas bifrontais ou bifrontes, até se utilizando de um termo que Rodrigo Mazei utilizou no artigo, sobre direito civil, que o próprio autor, Rodrigo Mazei, me atentou que já havia... foi muito interessante dialogar com ele, porque ele atentou que já havia trabalhado sobre isso, que eu até cito no trabalho. Certo? Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia de que falar de direito probatório não é falar de direito material, de direito processual. É falar de direito processual e de direito material. Mormente, retornando, pela ideia de que o direito à prova é um direito fundamental constitucional, ainda que implícito, mas é um direito fundamental, com aqueles aspectos objetivos e subjetivos.
E aí a gente precisa falar de um grande problema, que é a questão da prova técnica e prova científica. O que é que eu pude observar nas pesquisas? Diversos ordenamentos jurídicos falam que a perícia é uma prova técnica e científica, como espécies de conhecimento especializado. Mas a preocupação em definir o que é um conhecimento técnico e o que é um conhecimento científico não é uma preocupação que ocupa os principais estudiosos. Obviamente, a pesquisa bibliográfica é limitada pelo tempo, até por recursos financeiros também. Mas nas obras que eu pude verificar, a preocupação entre dizer o que é uma prova técnica e o que é uma prova científica, ela é uma preocupação colocada em segundo plano. E eu me propus essa investigação. Na verdade, no nosso exame de qualificação, nós identificamos uma questão de metodologia, que eu deveria, de certa forma, abordar a teoria do conhecimento. E aí eu me dei a esse desafio. Espero que, dentro das possibilidades, de uma forma adequada ao trabalho. E aí eu voltei lá em São Tomás de Aquino, que pelo que eu pude pesquisar, foi quem recepcionou a ideia de dúvida que permeava o estudo de Aristóteles. A pesquisa científica ela é baseada na dúvida. Não houvesse o ser humano dúvida ou necessidade de explicar os fenômenos míticos, aqueles fenômenos que pareciam inexplicáveis, não haveria desenvolvimento científico. Então, a primeira contribuição de Aristóteles, que São Tomás de Aquino traz para uma cultura judaico-cristã, é a ideia da dúvida. E a partir da dúvida, a gente começa a impulsionar as investigações científicas. As investigações científicas que na modernidade passam a ser influenciadas pela necessidade de racionalidade. A lógica passa a permear o método de construção do conhecimento. Por que é necessário ser racional? Porque para que o conhecimento seja construído, é necessário que nós criemos uma espécie de limpeza na análise dos fenômenos. Fazendo a comparação com o processo, é necessário verificar o que é obter dictum. Porque o que é obter dictum, o que não é necessário a formação do precedente, nós temos que excluir na análise do estudo da decisão judicial. E a ideia na ciência, na construção do conhecimento, é mais ou menos essa. Tudo que for elemento acessório e dispensável ao fenômeno analisado, ele deve ser retirado da construção da teoria, da construção da tese. E quem primeiro corrobora nessa construção do método é Descartes. No texto clássico, que até hoje é tido e estudado, Descartes fala da construção do método como necessária a redução das variantes e elementos acidentais da construção das teorias. Houve grande contribuição por parte desse autor. Eu cito também, porque é um estudo que, até sem querer, me influenciou, a obra de Poincaré, que é um dos expoentes do convencionalismo. Poincaré atenta que em qualquer ramo específico do conhecimento é necessário que você observe a linguagem a partir da função de tradução dos fenômenos. Porque é óbvio, se ele diz, você trabalha com um fato bruto para a construção de um fato científico. O cientista busca a explicação dos fatos brutos através de uma linguagem, ou seja, construindo essa ponte do fato bruto ao fato científico. A questão é que, até antes de Karl Popper, que denunciou os vícios e os defeitos do método indutivo, todos os estudos eram baseados no método de indução. E esse método de indução tem um defeito, exatamente porque é impossível, e aí eu vou utilizar a linguagem de Popper, é impossível você falsear o método. Ou seja, é impossível você observar se aquele método pode ser ou não testado. Popper, mais uma vez, chama a atenção ao que ele chama de argumento ad hoc, que são os argumentos utilizados, por exemplo, para manter teorias, entre aspas, erradas. Digamos, a teoria de Ptolomeu, que ainda hoje é utilizada para explicar o movimento das estrelas, não serve a explicação do movimento dos planetas. Mas durante diversas tentativas, diversas demonstrações que Ptolomeu estava errado no seu estudo sobre o movimento dos planetas, começou a se inserir na teoria argumentos ad hoc, ou seja, adaptações da teoria para que a teoria continuasse sendo válida. E Popper diz, olha, o método dedutivo protege contra esses argumentos ad hoc, porque o método dedutivo, o raciocínio é o contrário, parte do geral para o específico. E o nosso critério
eu não quero utilizar o termo verificação, porque ele fala exatamente em contraposição à verificação, ele fala do falseamento ou da falsibilidade, mas um parêntese, o próprio Popper reclama das traduções desse termo. Infelizmente, meu conhecimento de alemão é bem limitado, mas no prefácio de um dos seus livros, de uma edição posterior, que eu cito, ele diz que o termo que ele utilizou, que em inglês eu leio como falsibility, é muito de difícil tradução porque ele usa de formas diferentes em momentos diferentes. Mas, por ser falsibilidade ou falsificação, ele diz que a ideia não é verificar. A verificação é um teste de método indutivo. A falsibilidade, a possibilidade de um método ser testado é que é importante para verificar a teoria científica. E aí, onde é que a gente chega? O que é essa parte de teoria do conhecimento tem a ver, provavelmente, com o trabalho da prova técnica e científica. O que eu tento dizer no trabalho é o seguinte: cabe ao cientista falsificar as teorias. Por quê? Porque o desenvolvimento científico ele é eterno. A ciência não, apesar de buscar um ponto final, ela sabe que esse ponto final de desenvolvimento ele é impossível. Só que no processo, nós precisamos ter uma certeza, ainda que seja uma certeza temporal, a necessidade do processo ser extinto em um prazo razoável. E aí eu tomo licença, peço vênia aos teóricos do conhecimento, da filosofia do conhecimento, e dizer: o papel do perito no processo é verificar, é a verificação. Talvez no processo você deva realmente aplicar um conhecimento indutivo. Não, por quê? Porque no processo não será necessária a construção do conhecimento, mas é necessário que o conhecimento, tido como válido naquele momento, ele seja aplicado. E quando eu digo construção do conhecimento, eu não estou querendo referenciar a construção do fato. Obviamente que a reconstrução do fato será feita no processo. O desenvolvimento científico, eu entendo que o processo não é a plataforma ideal para o desenvolvimento científico. Então eu tentei fazer essa diferença. E aí quando a gente começa a falar de prova técnica e científica, tentando diferenciar essa preocupação. A prova técnica, e aí é necessário citar Adorno, que ele chama a atenção para o seguinte: nem sempre técnica e ciência andaram juntas. Só que quando a gente começou a ter a preocupação com metodologia, ou seja, com um metaconhecimento do conhecimento, da lógica, teoria do conhecimento, a gente se preocupou em estruturar um procedimento adequado, ou seja, uma técnica, para que a teoria fosse testada, fosse falsificada. E aí somente, talvez no século XIX, é que técnica e ciência passam a andar juntas. E é necessário agora delimitar isso aqui, para falar de prova técnica e para falar de prova científica. O que a gente conseguiu construir no trabalho é o seguinte: a prova técnica seria uma estruturação racional de atos, um exercício instrumental. A aplicação da técnica é a aplicação de um exercício instrumental, que serve à tradução de um fato científico que já está presente no processo. Não se acrescenta um elemento novo de prova, porque a prova já está no processo, o elemento de prova já existe, ele só precisaria ser melhor traduzido. E aí é o que a gente chama de perícia técnica ou perícia instrutória. Não há aquisição de um fato novo no processo. O fato já está ali, disponível, mas precisa ser traduzido, precisa ser iluminado. O perito ele vai se debruçar na produção da prova técnica sobre uma prova que já está produzida. É a função que a gente chama de perito percipiente. O perito técnico ele atua sobre a eficácia da prova, o plano da eficácia da prova. Porque a prova já existe, é válida, só é necessário que, para que ela seja eficaz no conhecimento, que o perito traduza. Já a prova científica, ela serve à verificação de um modelo, a uma transformação de fato. O perito científico ele se depara com um fato bruto. Ele não se depara com um fato científico, ele se depara com um fato bruto. E no exercício da perícia ele faz aportar ao processo um fato científico, né? Ele vai além. Claro, ele se utiliza da técnica, porque é necessário também uma ordem no procedimento de verificação, mas ele faz um trabalho de converter. Ele converte o fato bruto para o fato científico. Então, o perito científico ele acrescenta um elemento de prova ao processo. É o que a gente pode chamar de perícia integrativa.
haverá sim a aquisição de um fato novo ao processo, porque o fato bruto ele é dispensável pela impossibilidade de leitura. Então, a gente pode dizer que há, de fato, a aquisição de um fato novo na perícia científica. O perito vai se debruçar não sobre uma prova já produzida, mas ele vai se debruçar, o perito cientista, o perito científico, sobre uma fonte de prova. É o que a gente pode chamar de perito judicante, que vai atuar não na eficácia, porque o fato ainda não existe no processo, para o processo. E aí eu identifiquei como se a perícia científica se localizasse no plano da existência da prova, não no plano da eficácia. Confesso que foi uma missão difícil trabalhar sobre isso, exatamente porque eu me senti praticamente partindo do zero. Mas temos que partir de quase nada em certos momentos para tentar contribuir de alguma forma. Bom, e aí, de fato, vamos trabalhar agora sobre a prova técnica e científica no processo. O primeiro ponto, que é o controle prévio, é o controle de admissibilidade da prova técnica e científica, que deve ser muito cuidadoso. Por quê? Porque a tendência é que seja uma prova cara e morosa, que pode ser influenciada por diversas dificuldades. Dificuldades jurídicas, quando há limitação no procedimento, dificuldades econômicas, quando as partes são hipossuficientes, dificuldades sociais. Pode ser que em determinado tempo e espaço não haja disponibilidade de certo método. A modernidade periférica, a modernidade central, a disponibilidade da técnica, da ciência, vai variar por questões sociais. E na admissibilidade da prova, eu trato de um requisito de necessidade. O que é necessidade da prova? É necessário que ela seja relevante, ou seja, é necessário que ela seja apta à prova de um fato que irá influenciar na construção da decisão e que não haja em relação a ela nenhuma outra prova mais barata, mais econômica, econômica no sentido jurídico e no sentido financeiro para o processo. 3 princípios devem informar essa admissibilidade da prova: o princípio da eficiência, o princípio da efetividade e a razoável duração do processo. Infelizmente, devido ao tempo, não dá para a gente se aprofundar, mas diversos fatores podem influenciar esse teste. É onde a gente chega na jurisprudência americana, que apesar de ainda hoje não estar firme em relação a esses pontos, ela nos dá alguns parâmetros iniciais. A partir de onde? A partir de 3 casos paradigmáticos: o caso Frey, o caso Daubert e o caso Kumho, além da chamada Rule 702, que é um artigo das Federal Rules of Evidence. Nesse procedimento de construção de teste da prova, para que a gente entenda falar sobre isso, é necessário que a gente observe que o controle da admissibilidade da prova lá é feito antes, é feito na fase de pre-trial, ou seja, que é uma fase prévia ao julgamento. Na verdade, as partes... tudo bem, ok, professor. O professor Sérgio acabou de me atentar que eu já estou... Perdão, vou tentar acelerar. Bom, veja, não. Porque o prazo regimental é de 20 minutos, mas nós temos uma tolerância, então tem 25. Você está falando tão bem que eu vou deixar você. Obrigado. Enfim, aí, então, continuando. Obrigado, professor. E nós estamos lá na fase de pre-trial, as partes têm contato com a prova anteriormente. E quando você passa a estudar o direito processual norte-americano, ainda que numa pesquisa superficial, de certa forma, você percebe que a maioria dos processos se encerra através da autocomposição antes efetivamente do julgamento. Nessa fase que as partes têm contato com a prova uma das outras. Por quê? Porque você conhece as armas do adversário. E aí é capaz de você verificar a possibilidade de vencer ou de sair derrotado. A grande preocupação deles é evitar que a junk science, ou seja, a ciência lixo, seja aportada ao processo. Até porque lá o expert witness é um perito das partes. Não é um sujeito imparcial. Na verdade, ele deve ser parcial. E talvez por isso essa preocupação tenha sido muito maior. Da análise desses julgados, é possível que a gente tenha mais ou menos 4 critérios. Que apontam mais ou menos o seguinte. É o critério da confiabilidade da prova,
que é um critério antigo, que era critério exclusivo, a General Acceptance da prova, que era único desde o caso Frey, e foi expandido, se tornou mais um elemento através do caso Dalbert. A gente fala da verificabilidade ou testabilidade. É interessante porque a própria Suprema Corte diz que não consegue perceber a diferença entre verificabilidade e testabilidade. Outro elemento é a taxa de erro do método aplicado e aquilo que eles chamam de peer review, ou seja, o prestígio acadêmico, as revisões acadêmicas que o método passou. Enfim, a conclusão que a doutrina americana chega é que ainda com esses métodos é difícil você ter elementos seguros de verificação da aceitação dessa prova. Exatamente pela dificuldade dessa ponte entre ciência e processo. A gente pode se utilizar de alguns desses elementos. O próprio Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele admite que a aceitação geral seja utilizada como critério. Nos serve de parâmetro de admissibilidade da prova e de controle da prova. Quanto à escolha do perito, no nosso ordenamento ele passa a ser possível a escolha também pelas partes. A regra geral se mantém, que é a escolha do perito pelo juiz, mas há também a possibilidade da escolha consensual do perito. Aí eu discordo até do que vem se falando de perícia consensual. Não se trata de perícia consensual. Na verdade, se trata de escolha consensual do perito. O negócio típico é a escolha consensual do perito. E aí eu abordo, mas que infelizmente, devido ao tempo, é necessário superar, né? Tratando do controle da prova, da produção da prova, eu tentei me debruçar sobre a relação entre os sujeitos processuais, que está ocupada pelo contraditório. O contraditório rege a relação entre os sujeitos. O perito deixa de ser um auxiliar do juízo e passa a ser um auxiliar do processo. Deve atuar com diligência, deve atuar com um dever de veracidade, seja lá o que verdade signifique, mas talvez seja efetivamente a diligência, cuidado na aplicação do método, a preocupação com a fundamentação. O perito deve buscar atuar da melhor forma no processo. A regulação do código traz diversos problemas. Tem a questão do prazo, que eu acho que o código caminhou mal em prever a possibilidade de prorrogação do prazo somente pelo mesmo período. O juiz, na minha ótica, não tem condições prévias de limitar o prazo necessário para a construção do exame. Há aquelas questões de substituição da escusa do perito. A partir do momento que você admite que o perito apresenta uma escusa por um motivo legítimo, é um conceito jurídico indeterminado, ou seja, abre praticamente tudo. O perito pode alegar, inclusive, questões econômicas. Eu passo a admitir, tendo a admitir, que as questões econômicas façam com que o perito negue participação, ou que as partes provavelmente recusem um perito que apresenta um valor demasiadamente alto para proceder ao exame, ou o chamado motivo de foro íntimo, que ao fim e ao cabo, isso aí Moacir já trata há bastante tempo, acaba que o perito pode se excusar por qualquer razão possível. O direito à intimidade protege. Também reforça-se a participação do assistente técnico, né? Eu acredito que o assistente técnico funciona como olhos e ouvidos e provavelmente a parte na análise desse processo de construção da prova. É no momento de construção que o assistente técnico vai auxiliar o perito e proteger aquele que o contrata de eventuais desvios na aplicação do método. É importante que o perito também tenha, que o assistente técnico também tenha condições de avaliar o método. E além disso, elemento vinculante do mérito, eu tratei também após o nosso exame de qualificação de que há certos pontos de padronização normativa dos procedimentos periciais. Há certos instrumentos normativos, não necessariamente instrumentos legais, que padronizam certos procedimentos. A gente tem que falar do decreto 3365 de 41, que trata da desapropriação, que torna a perícia necessária, mas também a gente pode falar da ABNT, pode falar das normas brasileiras de contabilidade e diversas outras normas, infralegais inclusive, que apresentam critérios de delimitação do método pericial. Isso também deve ser levado em conta nesse controle de produção da prova. Por fim, o último ponto, produzida a prova, o perito passa a ser
a participar do contraditório não na prova, no sentido de na construção da prova, mas no debate sobre a prova já produzida. E aí você insere necessariamente o perito no princípio do contraditório dentro do processo, passando a reconhecer, inclusive, deveres de cooperação. Os deveres de esclarecimento e o dever de consulta, incidem necessariamente ao perito. Além dele, dever de probidade e boa-fé incide necessariamente ao perito que passa a atuar no processo. O laudo judicial deve respeitar congruência e dever de fundamentação. Ainda que o artigo 489, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil não se aplique necessariamente ao perito, quando se exige que o perito fundamente o laudo pericial, é necessário que ele demonstre os fatos sobre as fontes sobre as quais se debruça, o método utilizado, como esse método foi aplicado e como chegou às conclusões. Eu tive a oportunidade, até na época de estágio, de trabalhar com direito previdenciário. E os laudos periciais de incapacidade eram praticamente ininteligíveis. Então, esse perito que escreve de mão, que faz referências a outros quesitos, que fala de jurisprudência, de entendimento judicial, esse perito está desrespeitando elementos mínimos ao laudo pericial. É o perito que não respeita o dever de fundamentação. É o perito que fere o dever de congruência, ou seja, o perito deve se atentar aos fatos. O perito que adentra em elementos jurídicos, ele está atropelando, ele está passando por cima, digamos assim, da própria prestação da atividade jurisdicional, que é um monopólio estatal, titularizado na pessoa do magistrado. E aí o juiz, o que é que o juiz deve fazer? Talvez esse seja o elemento de menor contribuição do trabalho, porque normalmente, no nosso processo de tradição de civil law, a doutrina se ocupe muito de trabalhar a valoração da prova, ou seja, depois da prova produzida. E talvez fazendo uma análise geral da doutrina, o que é que a gente precisa perceber? O dever de fundamentação de decisões judiciais é extremamente necessário e é reforçado quando a gente fala da prova técnica e científica. Por quê? Simplesmente porque um homem médio, e o juiz nesse caso é um homem médio, não tem conhecimento científico. Então o juiz deve fundamentar muito bem as razões pelas quais ele valora positivamente ou negativamente a prova pericial produzida em uma espécie de avaliação cíclica. A prova pericial ela não é avaliada individualmente, ela é avaliada em conjunto com outras provas. Em que é que isso pode influenciar, por exemplo? Quando a gente fala de estándares probatórios, direito ambiental, talvez o estândar probatório de direito ambiental seja extremamente reduzido. Um percentual mínimo que possa analisar do nexo causal, o princípio da prevenção do direito ambiental, já é suficiente para que o juiz valore positivamente a prova pericial numa condenação. Por outro lado, o exame de DNA, que diz respeito ao direito privado, é necessário que a gente busque um estande probatório extremamente confiável, ou seja, exames que busquem resultados superiores a 99,9% de efetivamente construir essa relação de paternidade. Enfim, essa relação é construída de acordo com diversos elementos. A jurisprudência tende a repetir. O juiz não se vincula à prova, o juiz pode valorar livremente a prova pericial. Chama a atenção mais uma vez, o novo Código de Processo Civil tentou reduzir o termo livremente. Não que a avaliação do juiz não seja livre, mas ela não é tão livre. Na verdade, é a liberdade de convencimento, mas o dever é de fundamentação. O juiz tem liberdade de se convencer, mas é necessário que fundamente as razões do seu convencimento. E e aí mais um ponto necessário, se a gente passa a ter a perícia, como ocorre diversas vezes, como o magistrado não pode avaliar a perícia, não pode valorar a perícia simplesmente porque é o conhecimento que ele não tem disponível. A gente volta para um sistema de prova tarifada. A gente volta para um sistema de hierarquia das provas em que a prova pericial passa a ter um valor supremo em relação a outras provas. Não dá para criar uma regra geral prévia de valoração da prova. Agora, qual é a proposta que o trabalho buscou? É criar um aparato de valoração e produção e controle da prova nesses três momentos. No momento de admissibilidade de nomeação do perito, no momento de fazimento do laudo e no momento de valoração. Por certo momento, durante o trabalho, eu fiquei, rapaz, eu estou com um grande problema porque eu não consigo construir critérios prévios. Chegou ao ponto que eu abri mão disso, simplesmente porque a preocupação com o caso concreto, com a questão de fato, estamos falando de fato,
ela vai impulsionar, através do dever de fundamentação, que o juiz construa esses critérios de proteção da ponte entre a ciência e o processo. Ao fim, como conclusão, o novo Código de Processo Civil, eu estou bastante feliz, bastante empolgado com ele. Eu acho que a maioria dos processualistas está. Sabemos, haverá muitos problemas, como só vai acontecer com novas grandes legislações, mas estou confiante e espero ter contribuído de certa forma, com a doutrina e, ao fim e ao cabo, com a prática do nosso novo processo civil. Agradeço a paciência, peço desculpa por ter extrapolado bastante o prazo e espero que haja agradado a leitura. Obrigado. Muito bem, Murilo. Eu vou passar a palavra então agora para o nosso representante externo na respectiva banca, o professor Sérgio Arenhardt, a quem eu dirijo um agradecimento do PPGD, da Faculdade de Direito de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, pela participação. O seu nome muito honra a nossa instituição, professor. Imagina. Prazer é todo meu, professor. Me permita, inicialmente, agradecer muitíssimo a gentileza do convite. Dizer que fiquei muito contente de poder participar dessa banca, ainda que seja por videoconferência. Ficaria muito mais feliz de poder estar aí no Recife, não só porque é um prazer sempre conversar pessoalmente com os amigos, mas porque, sem dúvida nenhuma, sair de Curitiba para ir para Recife é sempre um upgrade para qualquer pessoa. Mas, infelizmente, por conta dessa vida tumultuada da gente, isso não deu certo, mas ainda assim, para mim, é uma grande honra, um grande prazer, uma homenagem, de fato, poder participar dessa banca sobre um tema tão interessante, que é o tema da prova pericial, da prova técnica, e tão bem escrita, como é o caso desse trabalho do Murilo. Eu queria saudar o professor Vossa Excelência, o professor Sérgio Torres, o professor Paulino, Roberto Paulino, também estender essa saudação ao professor Leonardo Carneiro da Cunha, que eu não sei se está aí ou não, mas, enfim, é um grande amigo, uma pessoa extraordinária, porque eu tenho um enorme respeito e que certamente tem um papel importantíssimo dentro do teu trabalho, Murilo, porque sem um bom orientador, dificilmente a gente faz um trabalho de fôlego como esse, um trabalho profundo como esse que você apresentou. Queria também saudar teus familiares, teus amigos que estão aqui presentes e dizer também para mim da importância que é uma apresentação de um trabalho como esse de mestrado. Fico muito contente de ver quando a gente olha um trabalho de mestrado e percebe um aluno que não tem conhecimento só sobre o tema que resolveu explorar. É um conhecimento que se espraia para o processo civil, que você tem um domínio do processo civil, tem condições de dialogar fora do processo civil com a teoria do direito, com aspectos que são aspectos científicos, epistemológicos, e que, portanto, extravasem muito o limite específico do tema que você se dedicou a estudar. Então, de minha parte, eu fiquei muito contente com o trabalho. Acho que o trabalho é um trabalho muito bem escrito, um trabalho muito profundo, serviria quase como se fosse um volume de comentários ao Código do Processo Civil na parte de prova pericial. Então, eu estou extremamente satisfeito com o trabalho que você apresentou. Obrigado. Mas como eu trabalho aqui, meu papel não é só ficar te elogiando, eu vou ficar fazendo algumas considerações a respeito de algumas coisas que você colocou e talvez até algumas contribuições que eu pudesse te oferecer para aperfeiçoar ainda mais o teu trabalho. Dividindo minha arguição basicamente em dois aspectos, um aspecto mais formal e um outro aspecto daí voltado mais ao conteúdo do teu trabalho. Em relação ao aspecto formal, são muito poucas as considerações que eu faria. Se você até não quiser responder sobre elas, fique à vontade, não tem problema nenhum. Eu só me chamou a atenção até em razão da forma como você trabalha o teu tema, me chamou a atenção o título do teu trabalho. Quando você fala do controle judicial da prova pericial, eu acho que propriamente não é exatamente essa a visão que você quer dar desse tipo de assunto, porque a rigor mesmo você aponta a ideia de que a prova técnica não se dirige exclusivamente ao magistrado, se dirige também a influenciar as partes e tal. Talvez um título um pouco diferente fosse mais adequado à abordagem que você optou por dar para o teu tema. Em relação à redação, como falei, para mim ela é muito boa. Claro que sempre tem algum probleminha ou outro, isso sempre vai acontecer, é inevitável, a gente sempre comete alguma falha,
eu só colocaria duas observações que são para mim mais importantes, que são em relação a nomes de autores que você menciona, que às vezes tem a grafia equivocada. Um é o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que na bibliografia consta o nome certo, Alvaro, mas no texto, em pelo menos duas oportunidades eu vi com o acento no Álvaro, para ficar como se fosse Álvaro de Oliveira. E também, o outro autor que você mencionou, se eu não me engano, foi o Geoffrey Hazard Jr., que é um professor norte-americano de Yale, e que também o nome dele é um nome difícil de fato de escrever, mas que também consta de forma, a grafia dele consta equivocada no texto. Uma outra observação formal ainda, que a rigor é formal mesmo, que eu acho que talvez fosse bom de corrigir, na página 194, quando você vai abordar o problema da prova pericial informal, só acho que seria interessante você mencionar que isso não é propriamente uma novidade na legislação brasileira, isso já existia no juizado especial, aliás, foi transportado do juizado especial para o código, então só para que você demonstre que, enfim, a rigor isso poderia ter sido enfrentado por uma abordagem que já existe. Há autores que tratam desse tema da perícia informal e talvez você até pudesse buscar informações sobre essa praxe, justamente naquilo que tem sido utilizado no campo do juizado especial, mas acho que seria só bom fazer essa referência aqui. E no campo da bibliografia, eu te recomendaria alguns trabalhos que eu acho que contribuiriam para melhorar a tua pesquisa. Eu faria, em primeiro lugar, uma observação em relação ao autor que, na minha opinião, é extremamente importante para a abordagem que você optou por utilizar, que é o trabalho do professor William Damasca, também professor de Yale, e que, na verdade, é a fonte de toda a discussão do processo cooperativo atual. Quer dizer, todo mundo que trabalha sobre o processo cooperativo vai ler o trabalho dele, vai se inspirar nas ideias dele, e acho até que o legal do trabalho do Damasca é que ele mesmo começa o trabalho dele dizendo, olha, esse negócio de processo civil law, common law, isso não presta. E mesmo essa minha classificação, que ele apresenta no livro dele, é uma classificação que ele faz questão de dizer é teórica, quer dizer, é um negócio que toma em consideração polos absolutos que não se reproduzem na prática. Ele mesmo vai dizer, todo modelo processual é um misto dessas coisas todas aí. De maneira que, a rigor, a gente está falando em modelos ideais. E acho que aí isso entra muito na linha daquilo mesmo que você colocou no começo da tua ponderação aqui, da tua exposição. Um outro trabalho que eu te recomendaria é o trabalho do professor William Twining, que acho eu a maior autoridade em matéria de prova no direito norte-americano. Tem vários livros sobre provas, sobre evidence no sistema norte-americano. Eu acho que é um trabalho, qualquer trabalho dele que você pegar, você vai notar um trabalho de extrema qualidade. E ele tem um livro especificamente chamado Rethinking Evidence, que é uma forma justamente de você atualizar as preocupações em matéria de prova, ele aborda várias questões que são próprias do modelo americano, mas que também seriam talvez interessantes para você. E especificamente há dois trabalhos em matéria de expert evidence, de prova técnica, que eu acho que talvez também contribuíssem para a tua pesquisa, que são o trabalho de David Dwyer, depois, se você quiser, até te passo todas as referências, caso você tenha interesse, e do Samuel Gross, que são professores americanos, que também fazem uma análise aprofundada sobre o problema da prova pericial americana, e que mostram muito a forma como isso é visto para lá. Há uma característica da prova pericial norte-americana que eu acho que é fundamental, que a gente tem que perceber, que você, de certa maneira, toca nesse problema, que é o fato de que a prova pericial americana não é voltada para convencer o juiz. Ela é voltada para um júri. E nesse ponto, mais do que o conhecimento do técnico, é preciso que você tenha um técnico que tenha essa habilidade de demonstrar para o jurado que aquela conclusão dele é a mais adequada. Então, até a construção da prova técnica lá é diferente, porque ela não é uma prova voltada a influenciar ou a ser colocada dentro dos autos. Ela é uma prova que se volta a alguém que vai depor perante um jurado e, portanto, vai ter uma repercussão diferente, uma forma diferente de se abordar. Mas, enfim, acho que essa é uma análise que talvez pudesse ajudar o teu trabalho, pudesse contribuir para o teu trabalho. De forma muito sumária, em relação a questões formais, é só isso, como te falei, não precisa nem se incomodar de responder se não quiser. Vou, então, começar a abordagem de algumas questões pontuais de conteúdo do teu trabalho, que essas sim eu acho que são mais interessantes, que talvez merecessem uma observação tua. E aí você fica à vontade, se você quiser responder junto comigo, quer dizer, dialogar comigo, ou se preferir,
se você quiser falar ao final. Em primeiro lugar, logo no começo do meu trabalho, eu marquei aqui a página 9, mas na realidade isso aqui vem um pouquinho antes da página 9, quando você vai fazer essa ponderação de que a análise do perito não pode ser tida como uma substituição da função julgadora do magistrado, né? Eu concordo com a tua observação e realmente isso é perfeito. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma certa diferenciação aqui, porque o perito, você mesmo notou isso, ele faz uma série de observações. Algumas observações são observações de verdades científicas. Você falou do problema da prova do DNA. É impossível para o juiz dizer: eu discordo da opinião do perito no sentido de que cadeias de DNA que são semelhantes devam implicar como consequência um parentesco entre as duas pessoas. Porque o juiz não tem condições de afrontar algo que na comunidade científica é uma verdade hoje tida como adequada, tida como correta. O que eventualmente eu vou poder dizer é: a metodologia que você aplicou não é correta, há algum outro fator, por exemplo, você falsificou a prova, você não colheu o material adequado, você, enfim, contaminou o material, e nesse aspecto, sim, é que o juiz tem condições de tratar, de fazer um controle sobre a afirmação feita pelo perito. O que eu quero dizer é só que há afirmações feitas pelo perito que o juiz não tem condições de substituir, porque dizem respeito a verdades que não são verdades do processo, são verdades da comunidade científica. Seja em relação ao problema do DNA, seja em relação, eu não tenho nem condições de dizer isso porque eu não sou um técnico em outra área, mas, sei lá, dizendo que uma rachadura a partir de um determinado tamanho implica como consequência tal coisa. Uma viga menor do que o tamanho X implica como consequência não sei o que lá. Então, são coisas aceitas na comunidade científica como verdadeiras. E esse tipo de afirmação não pode ser refutado pelo juiz só porque ele não concorda com aquela afirmação. Agora, há um outro âmbito imenso de questões que, sem dúvida nenhuma, tem que passar por uma análise das partes, do juiz, dos assistentes técnicos, e que envolve, na maioria das vezes, a metodologia aplicada, como aliás você percebeu na tua exposição até. E acho que essa diferenciação talvez fosse interessante no teu trabalho também. Depois, eu só ponderaria a você, na verdade isso é muito mais não é uma crítica, isso é uma ponderação mesmo, é uma provocação, eu até diria, porque lá pela página 20 do teu trabalho você começa a falar do problema do judiciário democrático e que para ser democrático no modelo atual exige pleno contraditório. E essa é uma afirmação hoje muito comum. Mas eu concordo com ela, evidentemente eu acho que o contraditório é alguma coisa fundamental para a legitimação da decisão judicial. Embora não concorde com a premissa de que é aquela ideia de que o judiciário não é legitimado na sua origem, porque ele não tem uma origem democrática, não é escolhido. Acho que isso não tem nada a ver, acho que o fator democrático do judiciário vem do próprio texto constitucional. A Constituição botou o judiciário ali e isso já implica a sua legitimação democrática, constitucional, né? Mas enfim, isso é um outro problema. Mas a minha ponderação e a minha provocação para você é a seguinte: você acha então que um déficit de contraditório implica não legitimidade da decisão judicial? Te dou dois exemplos de problemas que isso pode implicar. Primeiro, execução. A gente sabe que na execução o contraditório não tem a mesma dimensão que tem no processo de conhecimento. Aliás, nem mesmo o artigo 9º, no artigo 10 do Código, tem condições de ser aplicado integralmente na execução. Imagina, por exemplo, eu avisar você, né, perguntar primeiro para você o que você acha se eu vou fazer a penhora online do teu dinheiro ou não. Né? Ou se você acha que eu devo alienar o teu patrimônio, eu não acho que você deva alienar o teu patrimônio. Ou seja, o contraditório que existe na execução é um contraditório diferente daquele que existe no campo do processo do conhecimento. Será que isso torna não legítima a decisão tomada em execução? Ou o procedimento tomado na execução? Do mesmo jeito, a tutela coletiva, que trabalha com um conceito diferente de contraditório, porque a rigor, a comunidade não é ouvida. Quem é ouvido é um representante qualquer lá da comunidade, é um legitimado extraordinário, eventualmente imposto até pelo texto legal,
que eventualmente também não representa de forma adequada a comunidade. Isso deslegitima o processo judicial da tutela coletiva. Você acha que o contraditório ele é imprescindível para a legitimidade de qualquer decisão judicial? Essa que é, no fim das contas, a grande pergunta. Isso se liga a um texto antigo do professor Ovidio Batista da Silva, em que ele justamente criticava essa ideia do excesso, que ele chamava de excesso de contraditório, para dizer que, embora o contraditório seja fundamental, ele também tem que ser, de certa forma, modular, tem que ter uma certa atenção, um certo cuidado para a gente não cair num discurso exagerado em relação ao contraditório. Depois, isso sim é algo que essa é uma pergunta de fato que eu faço a você, que eu quero que você me responda, porque eu acho que você aí fugiu da raia. Página 44, você está falando dos deveres de colaboração das partes. Até a página 44, você está falando dos deveres de colaboração das partes. Fala de vários deveres de boa-fé e tal coisa, mas um dever que você não tocou, e que é um dever, na minha opinião, fundamental para quem vai trabalhar num artigo a respeito de prova, é o dever de colaboração em matéria de prova, no sentido do dever de completude de produção de prova. A pergunta seria, apesar do Código falar no artigo 379 de que se ressalva o direito da parte de não produzir prova contra si, né, isso é expresso no artigo 379, na parte inicial desse dispositivo, minha pergunta é, existe um direito da parte de não produzir prova contra si no âmbito civil? O dever de colaboração não importa um dever de produção de prova, inclusive de fatos que não lhe interessam, mas que interessem ao processo? Entendeu? Sim. Entendeu? Então, essa que é a questão. Eu acho que esse é um tema fundamental que você tem que trabalhar, porque, afinal de contas, isso, inclusive, tange diretamente ao problema da prova técnica. Eu posso me recusar a me submeter a um exame técnico? O Código Civil tem duas regras sobre esse tema, né, que não foram reproduzidas no Código de Processo Civil, mas que, enfim, são muito importantes, são extremamente importantes, sobretudo se a gente imaginar que não haja um dever de prova contra si. Se houver um direito de autoexclusão probatória, na hipótese em que a prova implique um prejuízo para mim, eu teria que ter o direito de não me submeter à prova, e isso não poderia repercutir de forma negativa contra mim. Isso é a premissa básica, né, do direito de não produzir prova contra si mesmo. O Código Civil não diz isso. O Código Civil diz que se você não se submeter à prova técnica, você não pode usar isso em teu favor. E o juiz pode te tirar argumento de prova contrário a você, né, em razão dessa não submissão. Como é que você vê, então, essa questão? Eu acho que isso é um tema importantíssimo que até você poderia acrescentar justamente nessa parte ali dos deveres de colaboração, uma análise, pelo menos, a respeito desse tema aqui. Depois, eu te indagaria, a partir da página 61, você vai falar das convenções processuais, da prova, né, por perito convencional, a escolha convencional do perito, etc. E a gente daí vai, inclusive, entrar numa polêmica, você mesmo faz uma ressalva de entendimento, coloca num parágrafo lá mais adiante, no artigo na página 157, você coloca até a nossa opinião, dizendo que a gente não concorda com a tua visão em relação a isso. Obrigado até por ter feito essa ressalva para a gente. Mas a questão que eu te coloco é a seguinte. Obviamente, ninguém é contrário às convenções processuais. Isso é um fator que já existe desde muito tempo. O debate que tem acontecido na doutrina brasileira, evidentemente, é um debate muito mais profundo, porque diz respeito ao problema dos limites dessa convenção processual. Saber até onde deve ir esse tipo de convenção processual. Aliás, tem até um trabalho também recente do professor Paulo Osterleito Amaral, que trabalha esse problema da convenção processual em matéria de prova, talvez pudesse também servir. A ponderação que eu te faço é a seguinte. A escolha, não vou nem entrar no problema das convenções de forma geral, porque o nosso problema especificamente aqui é a convenção sobre a prova técnica. As partes têm condições, têm a permissão de convencionar para dentro do processo, não só sobre a escolha do perito, mas, por exemplo, sobre a forma da perícia, sobre o tipo de perícia que deve ser realizada. Eu quero uma perícia que seja feita por um médico, eu quero uma perícia por um engenheiro, eu quero uma perícia por um arquiteto, eu quero uma perícia por não sei quem.
Eu não quero uma perícia por fulano, por tal tipo de profissional. Eu não quero uma perícia que examine tal tipo de coisa. Porque isso acontece fora do Brasil, na Inglaterra, por exemplo, esse tipo de situação se põe. Né? Então, até em situações que envolvem sigilo de empresa, né, de patente e tal e coisa, é muito comum que as empresas digam, olha, eu não quero prova sobre tal coisa, eu não quero que venha aqui um técnico examinar o meu software, porque ele vai saber o código-fonte e eu não quero liberar esse meu código-fonte. Isso é possível? Você vê esse tipo de restrição como viável? Segundo lugar, você entende realmente que, a partir da premissa com a qual você mesmo trabalha, que é a prova técnica se dirige a influenciar o juiz e as partes, uma convenção sobre o técnico, sobre o perito, não interfere, de certa maneira, no poder e dever do juiz? Não está trabalhando com uma posição processual do juiz, com uma situação, para ser mais preciso, uma situação processual do juiz? E, em consequência disso, você entende que, diante de uma convenção processual, escolhendo um perito, o juiz fique proibido de, por exemplo, determinar futuramente uma segunda perícia com um perito que ele nomeia? Tá? Sérgio, obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é sensacional. Adoro esse tema. Imagina. Obrigado. Depois, mais para frente, quando você vai discutir a natureza das regras sobre prova, na página 63, por exemplo, você começa a discutir essa ideia, eu achei a ideia bem interessante que você pondera, eu acho que essa questão é uma questão importantíssima, muito pouco discutida no processo civil, mas importantíssima. Você acolhe essa ideia das regras bifrontes, uma ideia que inclusive já vem sendo há muito tempo defendida no campo do processo penal. No processo penal, vários autores trabalham com a ideia das regras bifrontes e trabalham com as consequências da regra bifronte, portanto, acho que talvez até fosse interessante que você pudesse pesquisar sobre esse assunto no campo do processo penal, que tem já uma bagagem grande nesse tema. Mas a minha indagação é a seguinte: apesar de ser útil essa solução, ainda assim, nós não temos um problema, que é um problema que nos foi legado por uma teoria geral do direito privado que ainda está muito arraigada a essa divisão regra processual, regra material, que é o problema da aplicação da regra que deve reger o ato jurídico, portanto a lei do tempo, né? E eu te ponho a pergunta, porque você colocou essa questão em relação à regra, à aplicação da lei no espaço. Mas em relação à lei no tempo, eu acho que o problema da lei processual é fundamental. Porque justamente você pensa no seguinte: imagina que hoje nós temos regras que vão dizer que certos tipos de contrato, né, reais imobiliários, exigem uma forma específica, uma forma escrita específica. E o Código de Processo acompanha essa ideia, dizendo que, então, quando eu exigir esse tipo de forma, nenhuma outra prova supre a sua falta. Daqui a pouco muda a regra e o Código, a lei material, não exige mais esse tipo de comando. A pergunta não tem que ser, mas isso é uma regra de processo, uma regra que disciplina a prova, e, portanto, por ser uma regra processual, a incidência dela se dá quanto aos atos futuros, e seria possível fazer prova futura sem documento desse tipo de ato? Ou essa regra é material, diz respeito a um requisito de validade do ato jurídico material, e, portanto, o que vai reger esse tipo de processo é a lei vigente na época do contrato, do ato jurídico, etc. Né? Ou coisas até mais banais, mas que são muito frequentes, por exemplo, no Judiciário Federal onde eu trabalho. Problema de início de prova material para você requerer um benefício previdenciário. Né? Hoje se exige, amanhã pode não se exigir mais. Como é que fica isso? Isso é um requisito material e, portanto, houve uma alteração aí de causa de pedir e eu posso postular de novo um benefício, alegando uma outra causa de pedir, que agora não tem mais exigência de início de prova material. Isso é um problema de prova? Isso é um problema, enfim. Será que essas discussões não acabam tendo uma relevância indireta na medida em que a gente continua tendo que saber qual é o direito que eu devo aplicar e quando eu devo aplicar esse tipo de direito? Essa é a questão. Tá?
Depois, quando você trata do problema da prova emprestada, também uma análise interessante que você apresenta aqui, você põe o problema do contraditório, de novo, né, o problema do contraditório é sempre o problema mais importante, mas a doutrina sempre tem colocado uma grande discussão justamente naquelas situações em que o contraditório é impossível. Eu não tenho mais como fazer o contraditório porque o objeto da prova sumiu. Eu tenho uma perícia realizada numa coisa que não existe mais, o imóvel foi destruído, né? Como é que eu faço? Não tenho mais como fazer o contraditório na prova. Eu até posso fazer agora o contraditório sobre o laudo pericial que foi feito naquela época, mas não é o contraditório na colheita daquela prova, na análise da prova técnica, etc. Né? Me arriscando aí a fazer um exemplo no processo do trabalho. O sujeito tinha uma lesão trabalhista lá, fez a perícia trabalhista, deu que ele tinha lesão trabalhista, depois ele quer levar essa prova, por exemplo, numa ação previdenciária contra o INSS, dizendo que então ele ficou com uma deficiência e que por isso ele precisa se aposentar. O INSS não participou daquela prova técnica e não tem mais como ver aquela prova técnica, não tem como medir o que aconteceu naquela época, tem como ver o que está acontecendo hoje. Existem vários casos em que o contraditório sobre a prova, ou na colheita da prova, é impossível. Como é que você vê o problema do empréstimo da prova nesse tipo de caso aqui? Tá? Vou pular algumas questões para não me alongar demais. Vou formular só mais duas observações. Na página 137, você faz me pareceu pelo menos uma crítica ao princípio da identidade física do juiz. Eu não sei se entendi direito a tua crítica, mas acho que todos que trabalham com prova, todo mundo que se preocupa com o tema da prova, justamente adora o princípio da identidade física do juiz. Me parece que você achou que foi bom que o Código excluiu esse princípio. Eu discordo dessa ideia. Para mim, esse princípio era fundamental. Para mim, devia ter mais identidade física do juiz ainda. Por isso eu até gostaria de um processo cada vez mais oral, menos escrito. Mas queria ouvir você por que te levou a defender essa ideia aqui. E por fim, na página 227, você fala do problema dos precedentes, né? E não tenho dúvida da importância da teoria dos precedentes, mas eu não encontrei a ligação da teoria dos precedentes, dessa discussão sobre ratio decidendi, óbito interdito e tal, com o teu tema, que é o tema da prova técnica. Eu acho que, até se a gente olha a teoria dos precedentes, a doutrina americana vai dizer que uma coisa que, sem dúvida nenhuma, não constitui precedente é aquilo que o juiz fala sobre a prova do fato, sobre o fato da causa, ou a prova do fato. Né? Então, queria entender por que foi que você resolveu trabalhar o problema dos precedentes. Entendi no final, quando você vai ligar a teoria dos precedentes ao problema da motivação e, portanto, o problema da completude da motivação. Perfeito, acho ótimo. Mas, daí, a tirar a ideia do precedente, a importância de se tratar do problema do precedente, eu não sei se seria alguma coisa muito útil. Para concluir, uma pergunta daí de ordem geral. E isso daí eu encerro minha arguição. Eu acho que no processo civil atual, a gente vive uma dualidade muito esquisita. De um lado, a gente tem cada vez mais possibilidades científicas, que nos fazem cada vez querer mais provas técnicas. Se duvidar, daqui a pouco a gente vai achar uma prova técnica que vai dizer que é possível o controle da veracidade do depoimento da testemunha por meio da análise de tal fator, alguma coisa assim, e, portanto, a prova técnica vai ser quase que obrigatória em todo tipo de processo, tal como aconteceu com o exame penal. Por outro lado, sobretudo na realidade brasileira, a gente tem uma ampla gama de uma sociedade que é praticamente privada da prova técnica, porque é gente pobre, é gente simples, é gente que não tem condições de arcar com uma prova desse custo, muitas vezes não entende a dificuldade que isso implica, não entende até mesmo a utilidade de uma prova dessa, não se resguarda em relação a isso. Vou de novo te dar o exemplo talvez de forma equivocada, o professor me desculpe se for equivocado, mas no campo de trabalho. O sujeito tem lá uma lesão, ele prefere talvez arrumar a lesão dele, mentir o problema dele, do que discutir esse problema em juízo e levar essa questão para uma prova técnica, que não quer perder o emprego. Ele não quer parecer um sujeito que está cheio de problemas. E tal. Então, quase que essa contradição que nós temos entre
um processo que cada vez busca mais a prova técnica. E uma ampla parte da sociedade brasileira, que é privada por aspectos econômicos, fáticos, enfim, econômicos, sociais, etc., né, da prova técnica, nos põe a necessidade de repensar, talvez, o absolutismo dessa prova técnica dentro do processo. Né? Então, nós temos aqui uma tendência a cada vez se valer mais da prova técnica, né? E há casos em que ela é praticamente realmente absoluta. Eu só lembro, para precisar o que eu quero dizer, o projeto do código tinha algumas observações a propósito do Tribunal Marítimo, lembra? Da importância do Tribunal Marítimo e tal. O Tribunal Marítimo é um excelente exemplo disso. O que acontece com o Tribunal Marítimo? Ele, a rigor, não é um tribunal. Ele é um órgão pericial. O decreto que regula o Tribunal Marítimo dá para ele a função pericial. Vai lá e vai ver o que aconteceu nesse negócio aí. E essa prova pericial, inclusive, é quase que obrigatória dentro do judiciário para depois as consequências indenizatórias, se tiver, etc. E tal. E realmente é um órgão que praticamente ninguém tem condições de fazer uma análise a propósito daquele tipo de tema, melhor do que ele. Ele tem pessoas capacitadas, ele tem um quadro que muitas vezes é o primeiro que chega a verificar esse tipo de problema, né? Um naufrágio, tal coisa, e é muito difícil que eu conseguisse um outro órgão para substituir isso e uma outra prova para substituir a prova que ela produz. Então eu tenho um processo judicial aí que vai praticamente reproduzir o que o Tribunal Marítimo disser. E assim também aconteceria, por exemplo, em relação à ANAC, em relação a outros tipos de lesão que a gente pudesse imaginar. Então, há uma tendência de alguns tipos de processo de praticamente trabalhar só em torno de uma prova única, que é a prova técnica. E ao lado disso, essa outra realidade brasileira. Queria que você, então, só se pudesse, esboçasse aquilo que você imagina que seja uma forma de tentar conciliar esses dois caminhos que parecem vão cada vez em sentido mais diametralmente oposto. Terminando minha indagação, eu, mais uma vez, Murilo, reitero o prazer que tive de examinar o teu trabalho, de ver o teu trabalho. Para mim foi extremamente interessante, por isso, inclusive, eu fiz uma montanha de outras observações que não vai dar tempo de fazer, mas também foi um prazer realmente ler o teu trabalho. Então, agradecer a oportunidade de participar dessa banca, de inaugurar o modelo de videoconferência aí na universidade de vocês, e saudar mais uma vez você e o professor Leonardo também da Cunha, teu orientador, pelo trabalho excelente que fizeram. Muito obrigado, professor Sérgio. Obrigado, professor Sérgio. Então, Murilo. Sérgio, muito obrigado. Eu não pude me conter, porque diversos pontos que você apontou, alguns foram propositalmente excluídos, outros eu trato em outros momentos. Mas vamos iniciar aqui. Quanto aos aspectos formais, essa questão do controle judicial, na verdade, um comentário meu particular, eu fico muito feliz quando os questionamentos que surgem no meu trabalho são questionamentos que eu pude prever quando da leitura do trabalho. E muita coisa que você questionou aqui me deixou feliz por isso, porque eu já pensei muito, primeiro sobre o título. Na verdade, quando a gente faz um trabalho como esse, você sabe muito mais disso do que eu, às vezes o trabalho vai sendo construído de uma forma que você perde um pouco o controle sobre a ideia do que é aquele trabalho como um conjunto. E ontem, relendo e preparando minha apresentação, eu também perguntei, mas controle judicial, será que esse título é bom? De fato, parece que eu acabei abordando um controle que é mais do que judicial. Concordo com esse ponto. Quanto a professor Alvaro, infelizmente o corretor que lhe salva é o corretor que lhe prejudica. Se você puder apontar depois, na verdade, já adianto, todas as anotações ou as críticas que eventualmente você tem, eu gostaria de receber para sempre melhorar. Quando você se dispõe a fazer um trabalho acadêmico, é um trabalho que não acaba, né? Sempre vai melhorando, sempre vai renovando. Então, se eu puder obter todas essas anotações, eu ficaria bastante feliz. Quanto à questão da Lei 9099/95, que você mencionou a página 194, eu até peguei minha versão aqui do trabalho, na página 198 eu menciono esse elemento, que não é novidade. Eu sei que a leitura às vezes é um pouco, né, enfim, foi um trabalho longo, eu sei, eu até peço desculpa por ter dado pouco tempo, enfim, mas eu chego a mencionar isso na página 198.
não falo profundamente, talvez esse tenha sido um defeito, mas eu menciono o artigo 35 da Lei 90/99. Quanto à questão de bibliografia, Não, o que eu te falei, Sim. desculpa, o que eu te falei era só que talvez você pudesse examinar a bibliografia que foi formada sobre esse tema, sim, certo. né, e a experiência que aconteceu em razão Certo. disso, para ver se isso aqui tem chance de funcionar, não vai funcionar, Certo. tá? Só nesse sentido. Ok, obrigado. Quanto os autores, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu fui limitado por linguagem e por dificuldade de acesso às obras. Eu, assim, honestamente, não sei nem dizer Damasca. Eu acho que é Damasco que a gente chama, que a gente usa. Eu conheci o trabalho dele, mas eu não pude ter acesso a uma versão desse material. É um trabalho... A gente tem tempo limitado para fazer o trabalho e muitas vezes tem que sair correndo atrás do que tem. Da mesma forma, o Rethinking Evidence. Eu também vi a obra, até tentei pesquisar em sites do exterior, mas não consegui trazer. Mas agradeço, vou buscar exemplares para melhorar meu trabalho. Bom, quanto aos aspectos materiais, eu fiz algumas anotações aqui, eu espero lembrar mais ou menos do que foi tratado. Quanto ao primeiro ponto, de diferenciar a possibilidade do juiz questionar uma verdade, digamos, uma verdade científica e de questionar o método, talvez eu não tenha conseguido ser claro. Eu tentei demonstrar essa diferença. De fato, o juiz não pode refutar ciências, muito porque ele não é um cientista, certo? Mas eu tentei. Talvez uma melhora no texto possa facilitar essa questão. Um outro ponto, que é sobre a legitimação do judiciário, o trabalho original falava mais sobre isso. Eu também concordo que a legitimação do judiciário não advém... O fato do membro do judiciário não ser eleito não o deslegitima, eu concordo com isso. Mas é que nesse ponto, como era uma parte introdutória, até pelo volume que o trabalho ficou, eu tive que me limitar a apresentar o que se tinha. Mas eu concordo que a legitimidade não advém somente disso, eu concordo com isso. Se o déficit do contraditório implica ou não em legitimidade da decisão, eu acho que isso é um problema que a gente vive hoje de limitar o contraditório. Essa pergunta que você me fez, uma pergunta semelhante me fizeram na análise do meu projeto quando eu estava entrando no mestrado. O professor André Rosa, que participou da banca, que é juiz, ele fez uma pergunta bem semelhante a essa. Para qualquer coisa que o juiz vá julgar, ele inclusive falou do problema das ações coletivas, ele não falou da execução, mas das ações coletivas. Será necessário que sempre seja ouvido a parte, enfim, problemas como esse. Eu acho que acaba por ser um problema de limitação do contraditório. Que a prática, a gente vai ter uma dificuldade sobre isso. Por exemplo, na execução, antes de um bacen júri, eu tenho experiência prática com a execução fiscal. O despacho citatório da execução fiscal já é: cite-se o executado para apresentar bens ou pagar em 5 dias. Caso não o faça, ordene a busca dos bens. Eu imagino que nesse caso o contraditório está exercido, porque no momento que eu apresento bens à penhora, o que eu deposito para pagamento, eu posso alegar outras matérias relacionadas a essa impossibilidade do bacen júri, essas outras variações que o processo causa. Enfim, respondendo à tua pergunta, eu acho que é um problema de construção dos limites. Eu tenho como o Léo costuma dizer, eu tenho uma pegada meio conservadora no processo. O contraditório é indispensável, mas o juiz não pode intimar, por exemplo, o executado de uma decisão de construção de bem que vai permitir com que ele, quem advoga conhece isso, que permita com que ele frustre a execução. O contraditório não pode permitir esse tipo de fato no processo, né? Então, respondendo, eu acho que é uma questão de construção do limite. Eu sou um pouco conservador. Acho que o contraditório tem uma importância sensível, mas o contraditório não pode impedir que os atos processuais sejam praticados dentro da ordem necessária, inclusive ao aperfeiçoamento da execução. Quanto à página 44, dever de completude, se existe o direito da parte produzir ou não
prova contra si, isso foi objeto de debate com o Léo. E honestamente, isso não foi abordado porque eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas sobre esse problema e eu não podia me arriscar a trabalhar um tema que eu acho que a dúvida exige com que você faça uma pesquisa tão mais aprofundada que, de certa forma, você acaba por fugir do objeto do processo. Ficaria, como você bem apontou, meu trabalho pode ser tido como um comentário à parte de perícia. Talvez eu precisasse de outro tomo a respeito disso. Né? Mas, de certa forma, eu reconheço como legítimas as opções do Código Civil de ponderar direitos fundamentais, não submeter a certos exames, mas, ao mesmo tempo, criar consequências jurídicas à não submissão. Você reconhece a possibilidade, por exemplo, do suposto pai não submeter ao exame, mas você cria presunções, resultados, consequências jurídicas dessa não submissão. Uma leitura superficial, repito, ainda em dúvida, é uma leitura que me leva a acreditar que é talvez uma boa solução. Quanto à questão do negócio de direitos processuais, mais uma vez agradeço a pergunta. Também sou conservador. Acho que dos orientandos de Léo atuais no mestrado, eu sou o mais conservador em relação a isso. Acho que o nosso ordenamento jurídico fez uma opção prévia. Há poder de produção de prova de ofício pelo magistrado. O magistrado controla a admissibilidade da prova. A prova deve ser necessária, relevante, útil ao processo. As partes podem negociar a respeito da escolha de um perito? Podem. Mas se é necessário aquela questão, que haja um perito engenheiro atuando, eu posso nomear consensualmente um advogado? Não. Por quê? Porque aquela prova será inútil. Veja que o problema não está na validade do negócio, mas está, por outro lado, na possibilidade do juiz controlar a admissibilidade da prova. Então, eu acho que o problema está aí não na validade do negócio, mas exatamente na situação jurídica processual que surge para o juiz. Essa questão das situações processuais, eu tento abordar de uma maneira diferente no artigo que eu publiquei originalmente na Repro, se não me engano, 244, que é a posição do juiz face aos negócios processuais. E foi interessante que eu até dialoguei bastante com o professor Antônio Passo Cabral sobre esse. Eu discordo de muitas das posições dele, mas eu dialoguei bastante com ele. Eu acho que o juiz pode ser sim sujeito. A sua capacidade negocial decorre do princípio da adequação, consolidado no direito português, que foi objeto de trabalho no Atendibilidade dos Fatos Supervenientes de Leonardo Cunha, publicado pela Almedina, lá em Portugal, que foi seu trabalho de pós-doutoramento. Eu acho que o juiz é sim sujeito dos negócios, inclusive da cláusula 190, a cláusula típica. E isso foi uma posição que eu mudei. E onde é que está essa posição? Está no volume 1 da coleção, organizada inclusive por Cabral, da Juspódio, que eu apresento a releitura desse artigo originalmente publicado na Repro, que é a posição do juiz face aos negócios processuais, já uma releitura, que é onde eu abordo melhor. Eu entendo que, quanto às provas, a opção política do nosso ordenamento foi: o juiz tem condições, titulariza a situação jurídica processual apta a ordenar a produção de prova de ofício. O negócio jurídico processual não pode limitar isso. Uma vez, em uma conversa, a gente costumava conversar depois das aulas, nas quartas-feiras à noite, num bar que tem aqui perto da faculdade. Eu, Leonardo, Gustavo, que é o orientando dele também do meu ano, Tassiano e Eduardo, que são um ano depois da gente. Quando eu disse que minha posição era pela impossibilidade das partes limitarem o poder instrutório do juiz através de negócio, exatamente para não se miscuir em uma situação jurídica processual, eu achei que eu teria minha cabeça cortada, porque eu estava sendo muito conservador. Mas sim, eu sou um pouco conservador. Até agradeço, ele não está aqui presente, mas até agradeço a professor Francisco Barros, que me ajudou bastante nesse diálogo, de apresentar um contraponto. A posição do juiz face aos negócios. Está errado ou está certo? Não está errado e nem está certo. Essa discussão sobre o processo inquisitivo adversarial, para mim, ela não tem fim. Simplesmente porque é uma opção prévia, é uma opção não jurídica, uma opção pré-jurídica. Então, adorei essa pergunta, até fiz um coração aqui na minha anotação, porque eu queria falar sobre isso. E, mais uma vez, foi uma opção de não falar para não construir mais um tomo do trabalho, mas que eu abordo de certa forma essa questão em outros trabalhos. Até eu posso enviar
para o senhor esses trabalhos, para a gente dialogar. Eu, durante a construção desse trabalho, eu costumava dizer o seguinte: o controle da prova técnica científica é minha esposa, mas negócios jurídico-processuais é minha amante. Então, de certa forma, durante a construção desse trabalho, eu escrevi muita coisa sobre o negócio processual. Fui até infiel em certos momentos à minha dissertação, até deixei ela de lado um pouco, porque esse tema me empolgou bastante, esse tema dos negócios jurídicos processuais. E, enfim, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Sou conservador e acho que as partes não podem limitar. Ainda que as partes nomeiem um perito que não tem condições ou escolham a perícia, e aí, na minha opinião, já é um negócio processual atípico, que não está regulado no código, através de um método que vai tornar a perícia inútil, o juiz pode sim controlar. Ele não controla o negócio. O negócio é válido e eficaz. Mas se esse negócio vem ao processo como um fato, desse fato decorre uma situação jurídica processual que faz com que o juiz possa exercer o seu controle, pela necessidade, pela relevância, pela utilidade da prova. Então, no momento, é esse o meu posicionamento. Até adianto que no próximo FPPC, não sei se você vai estar presente, eu sugeri diversos enunciados. Enunciados esses que eu quero ver a polêmica florescer, que são exatamente nesse sentido. É impossível as partes negociarem a respeito de situação jurídica processual alheia. É impossível as partes, através de negócio processual, limitarem a iniciativa probatória de ofício. É um assunto que me instiga bastante. Passando aqui quanto à questão... Na verdade, a questão do problema do direito intertemporal é um problema de isolamento dos atos, né? Teoria do isolamento dos atos. É até interessante que eu acho que Gustavo, meu amigo de mestrado, o Paulino conhece, não sei se vai participar da banca dele. Gustavo trata muito bem sobre esse tema. Na verdade, ele é um grande estudioso do direito intertemporal, com grandes contribuições já no FPPC lá de Vitória, enfim. E eu entendo que esse problema de direito intertemporal é um problema de análise exatamente da natureza processual ou material da norma. E até onde eu pude perceber, foi de fato um estudo que eu não me aprofundei bastante, até porque não era propriamente o objeto. É necessário a gente diferenciar o que é efeito do ato para o que é propriamente um novo ato, processo como um ato complexo, que decorre do ato anterior. Por exemplo, propus uma ação dia 15 de março, fui citado dia 15 de março. O que é que decorre daquela citação? Apresentação de contestação. Não é porque o código está agora vigente que será necessário a ocorrência da audiência prévia de conciliação e mediação do artigo 334. Porque a apresentação da contestação, ainda que seja um ato-fato processual, ela decorre como efeito direto da citação que ocorreu sob o ordenamento passado. Mas se, por exemplo, eu apresento a contestação e há uma reconvenção. Essa reconvenção é um novo ato. É um novo ato processual que não é o efeito do primeiro. É um novo ato processual, ato próximo do procedimento ordenado a um fim, e deve ser praticado de acordo com o novo Código de Processo. Se a contestação for apresentada depois. Mas... explico, esse exemplo foi difícil de pensar. Eu já pensei muito sobre o exemplo e sempre me surgiu como interessante essa questão da contestação e da reconvenção, que altera o regime. Tem também as questões das exceções, das preliminares que mudam. Mas, de fato, é um estudo de direito intertemporal, que a mim me parece muito difícil. Na verdade, eu acho que o direito intertemporal é um dos temas mais difíceis, talvez por ser um dos temas mais relegados, né, do Código. Sempre está nas disposições gerais, que é o que a gente lê por último. Quanto à prova emprestada, imagino que a gente volta para a questão da limitação do contraditório. A perda do objeto da prova, por exemplo, talvez ela faça com que a prova pericial seja inútil. Ou seja, que ela seja inadmitida. Inadmitida pela impossibilidade de aportar um fato relevante ao processo. Ao fim e ao cabo, qual seria a solução? Exatamente, não relativizar, mas construir limites mais largos a esse contraditório, analisando no caso concreto se efetivamente o contraditório sobre aquela prova em específico iria produzir ou possa produzir efeitos diferentes, questionamentos diferentes. Como foi o contraditório exercido originalmente no processo em que a prova foi produzida?
Até porque a prova emprestada é aportada, é recepcionada como uma prova documental. A gente tem condições de abrir o contraditório sobre essa prova documental no processo que recepciona? Isso são limites do contraditório. Mas, tendo em vista que o contraditório seja impossível, essa prova se tornar inútil. Essa prova deve ser inadmitida. E o que é que se faz quando o autor não consegue provar fatos constitutivos? O réu não consegue comprovar impeditivos, modificativos ou extintivos do direito? Ao fim e ao cabo, a gente vai ter que aplicar as regras de ônus da prova objetiva. As regras de ônus da prova objetiva, né, que são regras de julgamento. Eu, por enquanto, e veja que eu estou respondendo uma pergunta agora, mas por enquanto o que primeiro me vem à cabeça é mencionar as regras de ônus da prova, de ônus da prova objetiva. Se a prova é inútil, se a gente vai discutir a responsabilidade pela perda do objeto, a quem se deu esse problema, por que ocorreu, foi morosidade do judiciário, foi a demora da parte em colher, ou o cuidado com o material a ser periciado, enfim. Eu acho que já é outro problema. Mas se não é possível provar, e se eu não vou me desincumbir do meu ônus de não provar, né, é muito complicado falar de ônus de provar, ônus de não provar, as consequências negativas de não provar. Professor Sérgio, até me lembrei agora, no concurso para professor substituto, esse foi o tema da nossa arguição. Né? Foi o tema da arguição. Foi o tema da arguição. Eu acho que a gente acaba por falar da regra dos ônus da prova objetiva. Certo? Crítica à identidade física do juiz. Fui pego. Nessa fui pego porque talvez eu tenha pensado pouco sobre o tema. Mas as razões para eu não gostar do princípio da identidade física são razões eminentemente práticas. Sob a égide do Código 73, que consagrava o princípio da identidade física, havia tantas exceções à identidade física do juiz que acabava que a identidade física passava a não ser uma regra. Tem um colega, um amigo também da academia, Pedro Henrique, lá do Espírito Santo, que também se formou mestre agora há pouco, que o trabalho dele é bastante interessante, é sobre o princípio da oralidade. E um dos problemas que ele aborda é exatamente a questão da identidade física do juiz. Também, professor Sérgio, um ponto que o senhor atentou, talvez o reforço da oralidade no processo permitisse que o juiz tivesse um contato maior com a prova. Não posso adentrar e detalhar esse trabalho, até porque eu não me debrucei sobre o princípio da oralidade. Mas é uma questão que Pedro Henrique trabalha e que ele sugere como uma solução. Confesso que não me recordo se ele faz essa relação própria entre a oralidade e a identidade física. Mas sim, ele faz essa relação entre a proximidade do juiz com a prova, a possibilidade de valorar melhor a prova e a oralidade. E também aborda a questão da razoável duração do processo, enfim. Mas a minha crítica ao princípio, eu confesso, se deve eminentemente a questões práticas. Há tantas exceções que acaba que o princípio que é consagrado como regra se tornou a nós exceção. Continuando aqui, a ligação com a teoria dos precedentes. Retorno para a questão dos negócios processuais. Eu tenho uma preocupação muito grande de que os precedentes se formem em processos que negócios processuais limitem a cognição de forma ilegítima. A gente volta para os limites. Por exemplo, um exemplo, Fred Didier costuma dizer que exemplos bizarros são bons para situar. Eu vou usar um exemplo bizarro aqui. Autor e réu querem se utilizar da jurisdição com efeito para simular, para efeitos eminentemente homologatórios, isso acontece muito na justiça do trabalho, e formam um negócio processual dizendo que o juiz não pode produzir prova. Então, em tese, o juiz não pode investigar se aquele negócio é simulado. Qual será a qualidade do precedente que vai ser formado trabalhando com esses fatos a partir de negócios processuais que limitam a cognição do juiz? Ah, mas o precedente você cria uma regra jurídica prévia a partir do caso concreto. Mas todos os métodos de aplicação de precedentes são métodos que respeitam a análise das questões de fato. A analogia é método de aplicação, o distinguishing exige análise de fato, overriding e especialmente overruling exigem análise das questões de fato, antecipatório e overruling exige que a questão de fato haja sido alterada. E qual é a relação com a teoria dos precedentes? Talvez seja resquício
da vontade de tratar mais sobre negócios processuais. Talvez o trabalho tenha sobrado um excesso. Talvez tratar de precedentes tenha sido excessivo da forma como o trabalho final foi apresentado. Talvez tenha ficado efetivamente desconexo, porque pela limitação, por não tratar tanto de negócios processuais, eu tenho negligenciado um pouco essa relação com as questões de fato e como os negócios processuais podem influenciar a construção dos precedentes. Talvez essa seja a melhor explicação, a melhor resposta que eu possa dar a esse excesso, essa sobra de falar sobre teoria dos precedentes. Por fim, a evolução da ciência e o problema da constante necessidade. No exame de qualificação, e essa já era uma crítica que eu esperava, se o professor Francisco estivesse aqui, um dos grandes problemas que ele apontou no meu trabalho foi que eu não abordei o problema, a questão financeira da perícia, do acesso à justiça relacionado aos custos da perícia. Falei com o Léo, assim também Paulinho provavelmente vai abordar, mas também teve outros pontos que o Paulinho abordou que também falei com o Léo. Eu confesso que não tive fôlego de tratar sobre eles, mais uma vez, exatamente porque eu faria outra dissertação, outro trabalho. É um grande problema quando grandes litigantes ou litigantes habituais com poderio econômico se colocam no processo aptos a requerer a produção da prova científica, a indicação de um assistente técnico capacitado, e do outro lado está o sujeito hipossuficiente. Direito do trabalho, direito coletivo, as questões de legislação extraordinária, direito coletivo, direito consumerista. São problemas em que a disparidade econômica dos sujeitos pode complicar e muito a questão da produção da prova. A questão da influência que esses sujeitos podem ter ao longo do procedimento de produção da prova. O que nos coloca nesse checkmate. A evolução da ciência vai tornar, como o senhor disse, daqui a pouco vai se requerer até uma prova técnica a respeito da veracidade ou não da testemunha. Isso eu retomo ao caso Frey, aquele primeiro caso que a jurisprudência americana se debruçou, que era exatamente um caso a respeito da confiabilidade ou não do detector de mentiras. Veja só, a gente está pensando nesses problemas agora. Desde o final do século XIX, início do século XX, os americanos já pensavam sobre essa questão. É um problema, é um paradoxo. A evolução da ciência talvez torne mais cara a produção da prova pericial, que já é cara. O problema da justiça gratuita, que, ao meu ver, também no juízo superficial não abarca, além de eventuais fundos que o próprio tribunal possua para a produção dessas provas, os próprios eventuários de justiça que atuam, aí a gente já entra em outro problema. Como é que o servidor da justiça vai exercer a função de perito na Justiça Federal? Então é um servidor federal que vai produzir uma prova em que uma das partes do processo é a própria União. Será que não há uma confusão? Será que a imparcialidade do perito não é prejudicada? Ao fim e ao cabo, a economia passa a influenciar fortemente na questão do aporte da ciência, da evolução da ciência. Se cada vez mais a gente precisa da ciência, cada vez mais eu entendo que a gente precisa da estrutura para que aquele pobre coitado que não tem condições de pagar um perito ou de nomear um assistente técnico, que ele possa produzir prova. Então, de fato, eu acho que é um paradoxo. Um paradoxo que, mais uma vez, muitas vezes, mais uma vez, citando a qualificação, eu fui apontado como sendo muito honesto. Até nas suas fugas você é muito honesto a dizer que vai fugir. Infelizmente, talvez eu precise de um pouco mais de experiência para superar esse problema. Eu não consigo ser desonesto. Não pude abordar isso no trabalho, sob pena de fazer outro trabalho. Era só opinião, mas tá ótimo, estou satisfeito. Agradeço, Obrigado. professor. Agradeço aí a problemática levantada. Obrigado. Ok, então o professor Sérgio está satisfeito, é isso? Pronto, passo a palavra agora, Sim, então. perfeitamente. Ótimo, obrigado, professor. Passo a palavra agora ao professor Paulino. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar por cumprimentar todos os presentes, os familiares de Murilo, aqueles que vieram assistir a banca.
Cumprimentar meu amigo professor Sérgio Torres, dizer que é uma satisfação revê-lo, mesmo com tanta distância entre nós, e o professor Sérgio Arenhardt, referência do processo civil brasileiro, a quem conheço há tanto tempo pela leitura de seus trabalhos, e eu posso dizer que é um prazer conhecê-lo semipresencialmente no dia de hoje. Transmitir também meu abraço a Murilo e dizer que participar de uma banca nessa posição de avaliado interno, depois de já ter passado pela qualificação, é um trabalho diferente do que seria participar da banca como externo, olhando para a dissertação pela primeira vez. Me parece que a função de um examinador na posição em que eu me encontro agora é muito mais rever aquelas sugestões que foram dadas e tentar dialogar em cima daquilo que foi implementado e do que não foi implementado. A expectativa que eu desenvolvi quando eu olhei o trabalho pela primeira vez e da forma como eu posso enxergar as transformações que esse trabalho sofreu. E eu quero iniciar dizendo que acho que aquele momento, aquele encontro que tivemos à época da qualificação foi muito inteligentemente aproveitado por Murilo. Murilo incorporou muitas das sugestões que foram feitas não só por mim, mas também por Chiquinho, por Francisco Barros, também pelo professor Leonardo. E acho que isso fez com que o trabalho, em certo sentido, evoluísse. Por outro lado, algumas coisas não foram acatadas e, naturalmente, isso faz com que a gente volte a debater alguns pontos. E algumas coisas, realmente, o mestrando muitas vezes não concorda e defende seus pontos de vista, mantém que seria impossível acrescentar certos pontos ao trabalho. Mas, de uma forma geral, eu me sinto satisfeito com a evolução que o trabalho teve, com a recepção do diálogo que tivemos à época, e separei alguns pontos aqui ainda para observar, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Assim como disse o professor Arenhardt, eu acho que algumas questões formais se mantiveram, não vou me estender em relação a elas. Acho que o trabalho poderia sim ter uma revisão ainda mais aprofundada. Alguns erros persistiram e vale a pena passar por correção. Achei interessante essa colocação que você fez, Murilo, sobre a sua pegada conservadora, a sua colocação como processualista conservador. Talvez em época de mudança, a pressão para que nós sejamos contemporâneos e aggiornati é talvez muito forte, né? E acho que o conservadorismo é um bom caminho. Os conservadores erram menos. Talvez eles se destaquem menos do que os revolucionários, mas alguns anos depois você vai olhar para trás e você vai ter menos a que se arrepender. Então eu simpatizo com essa sua postura conservadora nesse momento de transição, de interpretação de uma lei tão revolucionária como é em alguns momentos o novo Código de Processo Civil. Algumas coisas a respeito das quais eu gostaria de ouvi-lo. Primeiro, eu acho que o seu trabalho é um trabalho de muito mérito, em função de ter escolhido um tema importante, um problema de pesquisa relevante, ter enfrentado ele com uma boa bibliografia. Você dialogou muito com a produção do seu orientador, que é um ponto importante, salutar, merece ser salientado. E esse é um trabalho muito oportuno. Mas eu persisto com a leitura, a visão que eu externei na banca de qualificação, de que talvez o trabalho tenha